Então, tá. A gente tinha 2 exercícios para resolver, e eu vou corrigir eles agora. Eu vou fazer uma revisãozinha lá da segunda lei de Ohm, que eu vi que ontem deu bastante dúvida. Então, nesse exercício, basicamente, era para você encontrar o quê? A resistência total, a tensão de entrada e o cálculo do resistor 1 e 2. Muito facinho. Por que muito facinho? Olha só. Se aqui entrou 20 miliamperes, isso daqui a gente faz com a lei de Kirchhoff, né? Que eu falei para vocês lá, lei das correntes. Então, basicamente, ó, aqui entrou 20 miliamperes, se aqui desceu 2, para cá veio 18 miliamperes. Se aqui, ó, desceu 10 miliamperes, para cá veio 8 miliamperes. Bem facinho, ó. 8 miliamperes. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma corrente de 8 miliamperes e eu tenho um resistor de 100 ohms, se eu tenho corrente e tenho resistência, eu consigo achar a tensão. Vamos chamar esse aqui, ó, de resistor 1, de resistor 2 e de resistor 3. Se eu tenho aqui, ó, o valor da corrente e tem o valor da resistência, ó, isso daqui é uma corrente e isso daqui é uma resistência. Então, eu consigo achar o valor da tensão no resistor 3. E a tensão no resistor 3 vai ser igual a resistência vezes a corrente. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Não posso esquecer que ele é em mili, né? Fazendo essa conta aqui, a gente vai descobrir o quê? 8 expoente menos 3 vezes 100, eu vou descobrir que a tensão vai ser de 0,8 volts. Então, isso quer dizer que aqui, ó, eu tenho 0,8 volts. 0,8 volts. Como o circuitinho está puramente em paralelo, então aqui, ó, eu tenho 0,8 volts. E quanto que eu tenho no primeiro? 0,8 volts. Quanto que é a tensão de entrada? Consequentemente, 0,8 volts. Beleza. Então, eu precisava calcular o valor da resistência 1 e da resistência 2. Então, para eu calcular o valor da resistência 1, V do resistor 1 é igual a resistência 1 vezes, perdão, era o valor da resistência, não o valor da tensão. O valor da resistência 1, deixa eu pegar um pouquinho mais fino. O valor da resistência 1 é igual ao valor da tensão divididos pela corrente que passa pelo resistor 1. Isso aqui vai ser igual a 0,8 divididos por 2 vezes 10 elevado a menos 3. E eu vou descobrir que o resistor vai ser de 0,8 divididos por 2 expoente a menos 3. Eu vou ter um resistor aqui, ó, de 400 ohms. E nesse cara aqui, ó, como que eu vou calcular o resistor 2? Resistor 2 vai ser igual à tensão que está no resistor 2, 0,8, divididos pelo resistor 2. 10 vezes 10 é menos 3, certo? E eu vou ter aqui, ó, uma resistência 2 que vale quanto? 0,8 divididos por 10 expoente a menos 3. E eu vou ter uma resistência de 80 ohms. 80 ohms. Opa, ohms. E para eu achar a resistência total? Para achar resistência total sempre vai ser com a corrente total e com a tensão de entrada, ó.
resistência total, eu posso fazer lá 400 elevado a menos 1, 80 elevado a menos 1, 100 elevado a menos 1, tudo elevado a menos 1, eu vou achar uma resistência total, ou eu posso falar que a resistência total eu posso calcular pela lei de Ohm, que vai ser igual a tensão de entrada, ó, quanto que é a tensão de entrada? 0,8 divididos pela corrente total, ó, quanto que é a corrente total? Divididos por 20 vezes 10 a menos 3. Então, 0,8 divididos por 20 expoente a menos 3, eu vou ter uma resistência total de 40 ohms. Tranquilo? Então, esse era um dos exercícios que era para ter feito. Só isso que era para calcular. Isso. E era mais um exercício que era para ter feito, que era um exercício para achar a resistência equivalente, tá? A resistência equivalente no 5.10. Esse daqui não precisaria nem fazer muita conta, na verdade, que ele é bem fácil de desenvolver. Deixa eu apagar aqui só primeiro. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Então, esse outro cara aqui, ó, ele é mais chato de fazer o desenho dele do que efetivamente ele é. Aqui, aí tinha os dois resistores aqui. E mais dois resistores aqui. Isso. E um fio aqui. E daqui eu tinha um resistor de 25. Aqui eu tenho outro resistor. Aqui eu tenho um resistor de 25 também. E aqui eu tinha dois resistores em série. Só colocar os valores deles aqui, ó. 10 ohms. 22 ohms. Aqui, 33 ohms e 33 ohms. Aqui, 25 ohms, 25 ohms, 150 ohms, 75 e 75, certo? Então, a primeira coisa aqui que eu teria que fazer é fazer aquela associação entre os dois primeiros ali, né? Então, teria, começando por aqui, ó, eu teria que resolver essa série. 75 com 75, eu posso transformar esses dois resistores em um único resistor. E como eles estão em série, vai se transformar num único resistor de 150 ohms, ó. Um único resistor de 150 ohms, né? Como é que estava? Ah, estava um resistor de 75 e um outro resistor de 75 aqui, né? 75 aqui e 75 aqui. Os dois estavam em série. Somei os dois, transformei eles num único resistor de 150. Beleza. Agora eu consigo perceber que esses dois resistores de 150 estão em paralelo. Veja aqui, ó. 150 em paralelo com 150. Dois resistores iguais. Então, aqui, ó, a resistência equivalente entre esses dois vai ser o quê? A resistência equivalente vai ser igual ao valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, esses dois resistores aqui podem ser substituídos por um único resistor de resistência equivalente igual a 75 ohms. O que isso quer dizer? Que eu posso apagar isso daqui, ó. Eu posso apagar essa parte e transformar essa parte aqui, ó, num único resistor de
75 ohms. Agora, veja bem aqui, ó. Você consegue perceber que esses 3 resistores aqui, ó, ficaram em série. Isso mesmo. Os 3 resistores ficaram em série. Então, ó, 75 mais 25 vai dar 100. Com mais 100 vai dar 125. Então, eu posso transformar tudo isso daqui, ó, num único resistor de 125 ohms. Ó, o nó tava aqui, né? Mas eu posso, aqui como só tem uma linha, eu posso fazer isso aqui, tá? Ó. Aqui vai ficar 125 ohms. Consigo perceber que esses 2 resistores aqui, ó, estão paralelo e esses 2 aqui também estão paralelo entre eles? Estão em paralelo entre eles. Isso quer dizer que eu posso transformar esses 2 resistores de 22 ohms em um resistor de 11 ohms, isso mesmo. E esses 2 resistores de 33 ohms, eu posso transformar em um único resistor de 33 divididos por 2, 16,5. Isso mesmo, ó, que aqui vai ficar 16,5 ohms. Eu vou apagar aqui para ficar menos feio. Não deu, eu apago aqui, né? E redesenho o circuito. Gente, vocês no caderno ou na avaliação não podem apagar, tá? Eu tô apagando porque o meu espaço é pequeno. Mas aqui vocês têm que redesenhar. Cada pedacinho, se você redesenhar, fica fácil de entender. Então, aqui, ó, ficou um resistor e aqui outro resistor. Esse aqui de 11 ohms e esse aqui de 16,5 ohms. Consigo perceber que esses 2 aqui ficaram em série. Isso mesmo. Se os 2 ficaram em série, isso quer dizer que eu posso transformar esses 2 resistores, 16,5 mais 11, vai dar um resistor de quanto? 27,5. 27,5 ohms. Acabou com o exercício, né? Agora ficou muito moleza. Os 2 aqui estão em paralelo. Então, ficou assim, né? Resistência equivalente vai ser igual a 27,5 em paralelo com 125. Então, você vai fazer lá 27,5 elevado a menos 1, mais 125 elevado a menos 1, tudo elevado a menos 1, e eu vou ter uma resistência equivalente, que vale quanto? 22,54. Isso mesmo, 22,54 ohms. Aí, se você redesenhar o circuito, que é a maneira mais correta, como é que vai ficar? Vou até deixar ele aqui, ó. Vai ficar aqui, né? Aqui o resistor de 10 ohms e aqui um resistor de 22,54. E aqui tem o de 10 ohms. Certo? Então, ó, fazendo essa série aqui, ó, a resistência total vai chegar em quanto? 32,54. Perfeito. Resistência total ficou igual a 32,54 ohms. Muito complicado, hein? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Isso mesmo. Exatamente. Então tá, eu vou parar esse pedacinho de gravação, que eu vou colocar ele ali como... Parar a gravação.